Eu sou Washington Duarte, estamos aqui iniciando a quarta aula do nosso curso de TCC. O objetivo aqui é passar minha visão de como conduzir um trabalho de conclusão de curso de sucesso. Essa é uma visão que eu trago de experiência aí de anos em diversas orientações e bancas, em variados cursos e instituições. Se você não viu as aulas anteriores, vale a pena ver, volta lá, dá uma olhada. Assim você vai entender uma sequência lógica da produção de um TCC. Na aula passada a gente falou de pré-projeto, foi a nossa fase de iniciação. Então nós já temos um tema, um problema, as hipóteses, objetivos, a justificativa para o trabalho. Agora a gente vai completar o projeto dessa fase que aqui a gente chamou de planejamento. Na fase de planejamento, a nossa primeira tarefa é o referencial teórico. É nesse momento que a gente vai descrever a partir de leituras aí que você vai fazer ao longo do caminho. Você vai descrever o principal conceito sobre o tema que você escolheu. Na verdade, os principais conceitos, né? Porque um tema sempre vai desdobrar em vários eixos aí, em vários termos na prática, tá? E aí você vai buscar o que há de clássico e o que há de novo sobre esse tema. Quando eu digo clássico, eu estou falando dos autores fundamentais, né? Por exemplo, se você está tratando de determinada teoria, certamente você vai na fonte, vai procurar os textos de quem propôs essa teoria. É claro que você precisa ver o que veio depois, né? O que é de novo sobre o tema que você escolheu, o que está sendo produzido sobre isso, especialmente o que é ligado ao trabalho que você pretende fazer. Mas então vamos lá, o primeiro passo, sobre o que eu devo escrever no referencial teórico. Essa é a grande pergunta e o primeiro passo é responder essa pergunta. O meu macete, o que eu uso como referência, é desdobrar isso através do tema, tá? Eu identifico eixos lá no tema. Esses eixos eu estou chamando de eixos os termos importantes lá desse tema, tá? Você tem aí já um ponto de partida quando você parte desses termos. E a partir desse ponto de partida você tem uma trilha. É só seguir por aí. Tá? Você naturalmente vai ter que conceituar todos esses termos, você vai ter que definir em que medida isso vai ser aplicado no seu trabalho. Por exemplo, nosso tema era a influência do rock and roll na sociedade. Eu identifiquei dois fortes eixos, dois termos fortes, né? Rock and roll e sociedade. Vai ser necessário falar sobre os dois, vai ser necessário conceituar os dois. Tá? A partir daí, você vê se esse tema sugere alguma relação entre os termos. Nesse caso, sim, a influência de um em outro. O rock and roll na sociedade. Então eu vou desenvolver sobre esses prismas. Eu vou procurar textos que falem dessa influência aí, no âmbito bem geral ainda. Feito isso, eu vou descer, vou para a minha delimitação do tema. Pega nosso exemplo, a delimitação antiga foi a influência do rock and roll para a moda infanto-juvenil entre meninos entre 14 e 15 anos que frequentam as salas de cinemas do Shopping Flamboyant na cidade de Goiânia. Observe aí que eu encontro mais eixos para conceituar. O que é moda, o que é infanto-juvenil, em que medida eu vou definir isso. O trabalho é esse aí. Você vai encontrando eixos, pesquisando sobre eles, para depois fazer uma produção textual que basicamente vai ser contar uma história que demonstra coerência na relação desses eixos que você separou para estudar. Tá? Se você julgar necessário, você vai descendo nas definições, se precisar, você vai na problematização e vai indo adiante. O importante aqui é ter em mente que o referencial teórico é a base, é o fundamento para que você consiga desenvolver a pesquisa no caminho do problema que você levantou. Esse texto é o que vai te dar sustentação. Tá? Segundo passo, a minha dica para fazer um referencial teórico é não começar a escrever antes de você ler bastante. Leia muito, vários autores, tenta achar pontos de vista diferentes, procure ver trabalhos similares ao que você propôs, vai na biblioteca da sua instituição, veja os trabalhos de semestres anteriores, tá? Sempre isso dá uma boa ideia para você. Isso é uma boa fonte de pesquisa, assim, sabe? Lá até mesmo para você ver quais autores você deve procurar, quais autores você deve ler. Você vai descobrir todo mundo que está falando do tema, tá? Ao fazer as leituras, quando encontrar conceitos relevantes para o seu trabalho, você deve fazer o que a gente chama de fichamento. Fichamento é um registro onde você vai poder referenciar todos os assuntos que você encontrou no livro, já que você não está escrevendo naquele momento, você só está pesquisando. Você identifica em que livro, em que página, qual foi o assunto. Depois, para escrever, vai ficar muito fácil, você saberá onde buscar essas situações e essas visões que você achou relevante.
Em se tratando de fichamento, a gente tem dois tipos. No primeiro deles, é onde você reúne citação de conteúdo. O que quer dizer isso? Veja nessa ficha de exemplo. Você registra o livro, você faz a transcrição literal do texto, guardando inclusive a página. Isso pode vir a ser uma citação no seu trabalho futuramente. De outro lado, você pode incluir apenas uma análise crítica e expressando sua opinião pessoal sobre o tema. Você vai registrar no livro e, ao invés do texto literal, você registra suas impressões. Tá? Hoje em dia isso é muito fácil. No ambiente tecnológico em que a gente vive, você abre um arquivo no Word aí e deixa isso tudo registrado facilmente. Se você fizer uma busca na loja de aplicativos aí do seu celular, você vai achar facilmente algum aplicativo que vai servir para esse contexto, tá bom? Terceiro passo, escreva, mas coloque na sua cabeça um negócio extremamente importante. Referencial teórico não é um montão de citações sem coerência ou relação entre elas. Você deve desenvolver o texto, coloca suas impressões para encadear as citações, tá? Como você vai ler vários autores, você precisa abordar um pensamento de cada um deles, abordar e descrever os possíveis pontos de vistas diferentes, ou até os pontos de vistas que são coerentes entre eles. Tá? O objetivo é fazer um texto lógico e que faça sentido. Um bom caminho para começar, quando é possível, é você traçar uma linha do tempo em relação aos temas. Tá? Se não for possível esse caminho da linha do tempo, você vem desdobrando os termos e a relação entre eles. Por exemplo, no nosso caso aqui, tá? Eu começarei conceituando assim: o que é sociedade, a influência da música na sociedade ao longo dos séculos. Eu chego na fase do rock and roll, apresento o conceito e o contexto em que ele surgiu, descrevo o momento histórico em que ele foi inventado, né? Dou uma visão sobre tudo que influenciou na época, escrevo sobre as variações do rock, como ele continuou influenciando. Eu chego na época atual, volto para o entretenimento da sociedade moderna, eu falo dos shopping centers, falo deles como um grande centro de lazer e de comércio, entro no tema de salas de cinema enquanto espaço de lazer também e vou descendo. Observe que a gente consegue fazer um roteiro encadeado entre os eixos, entre os termos que a gente identificou. Tá? Um bom caminho é esse. Faz um pequeno roteiro dessa forma, traça uma linha. Se você conseguir linha do tempo, bem. Se não, vai pelos termos que eles vão se encadeando. E lembre-se, você vai escrever com base no que os autores falam sobre o tema. Não deixe de fazer citações. Importante entender também que você não vai emitir sua opinião nesse texto que fundamenta seu trabalho. Você só vai descrever o que você encontrou sobre o tema e que foi feito por outros autores. Né? Você vai fazer citação. Você já deve saber, mas vamos lembrar. O que é citação? A citação é onde você utiliza texto de autores que você pesquisou para validar a linha de pensamento para demonstrar conceitos. Por exemplo, quando eu for falar da influência do rock na sociedade, eu posso encontrar o autor A que tem uma visão de que o rock influenciou muito e o autor B dizendo que não influenciou nada, que ele apenas surgiu no momento ali em que as mudanças na sociedade já aconteciam por conta da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eu vou identificar isso, vou colocar no meu texto, trazer as citações desses autores para validar os argumentos que eu estou utilizando. Tá? As citações podem ser diretas quando elas são literais ou indiretas quando você transmite a ideia com outras palavras, mas citar é importante, senão seu trabalho pode passar por plágio. Né? A gente vai falar disso em outro momento ao longo do curso. Aí. Então vamos aí ver um exemplo prático de como descrever um referencial teórico, uma pequena descrição do que é o rock and roll. Veja que é um texto apenas descritivo, sem dar opinião. Tá? É um relato sobre um conteúdo do qual se pesquisou. Tá? Ponto importante, não se faz referencial teórico sem leitura. Não adianta pegar um texto pronto, copiar um capítulo de um livro, qualquer coisa desse tipo. Além de ser plágio, não vai contemplar o que você precisa de fundamentação para o seu trabalho, para o seu caso específico. Leitura é tudo. Para que a aula não fique muito grande, a gente vai ficando por aqui. Tá? Seguimos com os próximos tópicos do planejamento na próxima aula. A gente vai ver sobre metodologia no próximo passo. Hoje, resumindo o referencial teórico, nós vimos que
O tema é o caminho inicial para achar os eixos para a sua pesquisa. Você vai descendo a partir daí para a delimitação do tema até a problematização. A partir daí, você deve fazer leitura e fichamento. Faz um roteiro seguindo uma linha do tempo ou uma linha de relação entre os conceitos, tá? De modo que você visualize coerência e encadeamento entre os assuntos. Faz um texto descritivo sem a sua opinião sobre o tema, com citações apenas e que justifiquem a descrição apresentada, tá? E sem leitura não tem referencial teórico, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo.